Muito boa noite a todos, a todas. Satisfação enorme poder revê-los, revê-las. A casa sempre nos acolhe com carinho, com bondade, com compaixão, e é um sentimento nobre isso, né, que a gente gosta de vivenciar, que a gente possa fazer jus a esses momentos, retribuindo com as colocações que a gente possa colaborar. Senti uma insegurança aqui, mas tudo bem. E que a gente possa ser claro na mensagem da noite, né? Transmitindo algumas reflexões sobre o tema que eu escolhi essa noite para a gente tratar. E acho que a primeira pergunta que eu faço é se todo mundo que tinha que chegar já chegou, né? Já chegaram os encarnados, já chegaram desencarnados, está todo mundo aqui? Não é? Quem está aqui também? Né? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer, né? Se quem está aqui mesmo, né? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi alguém fazer essa pergunta foi revelador, foi num espetáculo teatral, e o ator, antes de começar propriamente dito o espetáculo, ele fez uma colocação com a plateia e tal, era uma dupla, né? Aliás, famosos, né? E eles trocaram nesse assunto. Eu falei, nossa, eu preciso usar isso, né? Porque realmente quantas vezes a gente está num lugar sem estar lá, né? Só de corpo presente. E esse também me pareceu ser um dos objetivos da prece. É o tema que eu vou tratar essa noite sobre a prece, né? As belezas da prece, a importância da prece, o quanto que a prece nos favorece. E quando a gente começa um trabalho espírita, sempre nos é orientado, a gente aprende em Kardec, aprende lá nas obras básicas, que todo trabalho espírita deve ser antecedido pela prece. É por isso que sempre na abertura dos trabalhos existe uma prece, uma leitura de uma página edificante, a prece que o Domingos fez, seguida de uma outra prece em forma de oração. E um dos objetivos dessa prece, na abertura dos trabalhos, me parece que se relaciona com essa pergunta que eu fiz, né? Se quem está aqui já chegou. Porque um dos objetivos, quer me parecer, hoje eu compreendo isso, é para que a gente esteja presente. É como se a gente marcasse a nossa chegada a partir da prece. Nesse instante em que elevamos o nosso pensamento até Deus, a gente se afasta das coisas do mundo. Quem está numa casa espírita, quem está buscando uma palavra evangélica, quem está buscando uma explicação, ele sai da situação do mundo. A gente foi pessoa jurídica, né? Até agora há pouco, agora a gente é pessoa física, mas é uma pessoa espiritual. A gente está em busca de um alimento para a nossa alma. E de uma forma simbólica, a prece marca como se a gente estivesse saindo deste estado da matéria, dos compromissos, o estado da correria, o estado, às vezes, como disse a mensagem que a Dani leu, né, muito, muito clara, muito, muito nítida. Ela coloca entre sobreviver e viver, né, a diferença. Até agora a gente estava sobrevivendo, até agora a gente estava atendendo os nossos compromissos materiais, e agora a prece marcou essa transição. É como se a gente estivesse sendo convidado e elevado. Elevado da vibração da matéria para uma vibração espiritual. Para que a gente pudesse adentrar a um ambiente preparado, a um ambiente onde há harmonia, a um ambiente onde há paz e onde há cura. Nesses instantes em que estamos aqui, há uma cura. Nós aprendemos, nós modificamos o nosso padrão vibratório, nós nos livramos daquelas mágoas represadas, desde que a gente esteja aqui. Quando Jesus disse, onde houver 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, eu lá estarei entre eles. Não é? E não era pela presença física, pelo número, mas a parte que eu destaco nessa frase, nesse ensino de Jesus, não é onde tiver 2 ou 3 irmãos, mas sim reunidos em meu nome. Porque quando estamos reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. E essa reunião em nome de Jesus se dá pelos sentimentos. Essa reunião em nome de Jesus se dá pela presença. Aquele que estivesse aqui, marcando um ritual, marcando um hábito apenas, penso que não estaria aproveitando tudo o que a casa, o ambiente, as pessoas
poderiam oferecer. Quantas e quantas vezes eu estava refletindo há pouco, enquanto eu estava aguardando o momento da palestra, me lembrando daquilo que eu gostaria de tratar, quantas vezes eu sentei aí e perdi a chance de estar em comunhão com os irmãos. Quantas vezes eu sentado nessas cadeiras me perdia pelo pensamento em um detalhe, perdia em uma obrigação, às vezes me perdia num trejeito de uma pessoa, de um palestrante. Quantas vezes eu perdi a essência de uma palestra porque eu me apeguei a uma palavra mal colocada, fiquei reverberando aquilo. Às vezes um pensamento equivocado, às vezes uma veste mal colocada para os meus padrões ou para os meus gostos. E quantas vezes eu deixei de estar em comunhão aí. E hoje eu penso que eu tenho a oportunidade de outras tantas vezes estar aí entre os irmãos para me atentar. Hoje, se eu estou presente mesmo, o que eu estou neste momento? Estou em comunhão? Estou aqui com o objetivo de aprender? Estou aqui com o objetivo de melhorar? Estou com o objetivo de fazer a purificação do meu coração? Porque esse também é um dos objetivos da prece. Essa é uma das bênçãos que a prece nos traz. Quando nós entramos em oração, nós começamos a mudar um padrão de pensamento, um padrão de vibração. Como a gente tinha colocado, se ao longo do dia os compromissos nos sequestram, às vezes a gente está vibrando matéria, vibrando compromissos, vibrando problemas, e às vezes uma desarmonia acontece nesses pensamentos. Quando a gente entra em prece, a gente começa a fazer reequilibrar esse pensamento, reequilibrar essa energia. Então a prece tem sim esse dom, essa qualidade de fazer a purificação da nossa energia, a purificação simbólica do nosso coração. E aí eu me remeto à leitura do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala e relembra o pensamento de Jesus, o ensino de Jesus: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. A pureza do coração, simbolizando, quer me parecer, esse estado de boa vontade do ser para com o outro. Aquele que tem puro o coração, ele não está vibrando maldade, ele não está vibrando ódio, ele não está vibrando ciúme, ele não está vibrando angústia, ele não está vibrando decepção. É aquele que tem o coração limpo, limpo nesse sentido de estar em vibração elevada. E esse ser, esse indivíduo que consegue manter um padrão de vibração elevado a maior parte do tempo, e eu não estou falando todo o tempo, a maior parte do tempo, consegue ver a Deus. Não o ser Deus, porque Deus é imaterial, mas suas obras. Deus se faz reconhecer por suas obras, pela criação. E só quem está em sintonia com a criação vê Deus. Como disse a mensagem também que a Dani leu, ver a beleza, as cores da natureza, sentir o aroma das flores. Quem tem essa capacidade de sair da vibração do mundo para atingir a beleza de uma flor, está vendo Deus. E eu acho que hoje eu leio o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo dessa forma. Aquele que não nutre ódio, não nutre mágoa, não nutre rancor, consegue ver Deus. E uma das formas para favorecer esse processo de purificação do coração é a oração. A oração propicia essa melhora dessa qualidade dos pensamentos e dos sentimentos. Um outro objetivo da prece, em especial as preces que nós fazemos quando iniciamos um trabalho, iniciamos qualquer tipo de trabalho, lembrando que trabalho é toda a ocupação que nos é útil, é requisitar, invocar, pedir a assistência dos bons espíritos. Nós já aprendemos com o Espiritismo que a vida é maior do que a realidade visível aos olhos.
O que nós presenciamos aqui é um aspecto da vida. A vida é muito maior. A vida compreende o elemento imaterial, o elemento espiritual. Quando nós oramos, nós pedimos a assistência desses bons espíritos para que eles se relacionem conosco. Ainda que nós não iremos ouvi-los ou vê-los, nós podemos captar aquilo que eles transmitem de forma inconsciente para a gente. Sem que o nosso raciocínio, sem que as nossas percepções, os nossos sentidos captem, nós podemos receber aquilo que a espiritualidade amiga, esses bons espíritos, podem nos oferecer. E quando nós oramos pedindo a assistência e a proteção desses bons espíritos, nós nos colocamos em um estado de receptividade. É o estado de quem diz: eu quero a sua presença. E isso também é um gesto de humildade. Uma humildade que representa a primeira virtude a ser conquistada pelo espírito na jornada do progresso moral. Nós temos por objetivo, quanto estamos encarnados, no nosso planejamento encarnatório, desenvolver virtudes. Nós vamos aos poucos, purificando o nosso passado, purificando o nosso coração, limpando-nos, tirando das nossas histórias, das nossas memórias, aqueles atos equivocados do passado, vamos resolvendo a nossa anterioridade, ao passo em que vamos conquistando virtudes. E a primeira dela, dentro das bem-aventuranças lembradas por Jesus, está a ser humilde. É o gesto de humildade. E aquele que pede ajuda é um gesto de humildade. Ele se reconhece como alguém que precisa do auxílio. No caso, quando elevamos o nosso pensamento aos bons espíritos, ao espírito protetor de cada um de nós, aos espíritos protetores do trabalho de uma casa, a Jesus, a Deus, a seus emissários, nós estamos reconhecendo o nosso estado de que, olha, somos necessitados desse auxílio. Mais do que isso, queremos esse auxílio. Porque quantos de nós, às vezes, nos reconhecemos necessitados, mas não aceitamos ajuda, por um gesto de vaidade, orgulho ou ignorância. Então a prece, quando passa a ser realizada nesse estado de humildade, contribui para que essa conexão com a espiritualidade amiga seja mais eficiente, seja muito mais produtiva. Sobre essa conexão que estabelecemos um com os outros, quando a gente está aqui neste trabalho, onde estamos ligados pelo pensamento, e neste momento nós estamos ligados pelo pensamento, nós temos aqui uma comunhão de objetivo. A comunhão que se estabelece entre irmãos, a comunhão que se estabelece entre pessoas com o mesmo objetivo, o objetivo do progresso espiritual, do amparo divino, da elucidação, do caminho da espiritualidade, de pessoas que estão momentaneamente aqui, ligados com aquilo que é duradouro, aquilo que é o objetivo do espírito, a vivência espiritual. E essa conexão que se estabelece entre nós a partir de uma prece em comum, a partir de uma abertura de um trabalho, a partir de um pensamento em sintonia, favorece com que a transmissão ocorra de forma mais simples, de forma mais eficiente. Às vezes, aquela ideia que parecia complexa chega mais palpável, mais tranquila, mais compreensível. Mais do que isso, de nossa parte, quando estabelecemos uma conexão, quando sentimos que estamos falando das mesmas coisas, nos facilita o trabalho de passar uma ideia, uma reflexão. Vem-nos à mente ideias, vem-nos conexões que melhoram a qualidade das nossas reflexões. Então, por isso, a prece favorece o ambiente de uma reunião. Por isso também a prece favorece não só o ambiente do indivíduo, como ser, mas também da reunião em que ele está,
do ambiente no qual ele está. E eu me remeto agora à importância do Evangelho no lar. Naquele momento em que a família se reúne em prece, vejam que já não é mais um gesto habitual. Não se trata de uma rotina estabelecida pela família, mas sim de um compromisso, mas sim de um, entre aspas, o que há de bom em um ritual familiar. No momento em que os entes familiares se reúnem com um só objetivo, o objetivo de estarem ligados pela espiritualidade e aproveitam o momento da prece, do Evangelho no lar e com todos os benefícios que a oração em um grupo familiar, traz a um ambiente. Transforma o ambiente. Sai daquele estado de conflito armado que há, às vezes, no ente familiar, a um estado de paz duradoura, naquilo que favorece com que a harmonia venha e a harmonia se estabeleça no lar. Por isso o Evangelho no lar é muito importante nos lares que se dizem e se reconhecem como cristãos. Mais do que um compromisso, é um benefício que o lar propicia a si próprio, né? Que a gente nunca se esqueça disso. E o interessante é que quando a gente coloca os requisitos da prece, a gente encontra esses requisitos da prece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Tudo isso que a gente está tratando aqui, a gente vai encontrar nos capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E um dos compromissos que a pessoa tem e assume ao orar é aquela passagem que Jesus diz, olha, antes de fazer uma oferenda a Deus, se tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai primeiro, deixa a sua oferenda aí no altar e vai resolver primeiro a questão com o seu irmão. Depois você volta e aí sim a sua oferta terá valor. Nesse sentido, percebam que quando nós nos ligamos pela prece e nos propomos ao movimento de prece, a gente tem um prévio compromisso de fazer um exame de consciência. Então, aquilo que Jesus nos ensina é fazer uma autoavaliação dos nossos pensamentos. Antes da gente começar a levar o pensamento até Deus, a gente teria o compromisso de fazer com que esse pensamento, essa observação se voltasse aos nossos atos, ao nosso círculo, para nos perguntarmos, será que existe alguém que tem alguma coisa contra mim em razão de um gesto que eu fiz, de um ato, de uma palavra? Algum irmão tem alguma coisa contra mim? Ou eu tenho alguma coisa contra algum irmão? E a recomendação de Jesus é, primeiro resolve essa questão, depois eleva o seu pensamento até Deus. Aí sim o seu pensamento vai ser eficiente, a sua prece vai ser eficaz. E eu reconheço que mesmo nos momentos em que fazemos este autoexame, esta avaliação prévia em relação à prece, e aí eu percebo, poxa, ao longo do dia eu ofendi determinada pessoa quando fiz tal comentário, quando fiz tal gesto, quando eu elaborei tal pensamento. Nesse instante, pode ser que eu não tenha condições de sair fisicamente do local em que estou para ir ter com esta pessoa e com ela me desculpar para que obtenha com ela a reharmonia ou harmonia novamente. Mas a gente pode sempre, pelo pensamento, isso. Independente do gesto físico e presencial, nós podemos resolver essa questão pelo pensamento. Neste exame, neste propósito, a gente pode entrar em conexão mental com esta pessoa, com a situação, para reparar, para pedir a desculpa, para pedir perdão, para perdoar se necessário. Então, simbolicamente, pelo pensamento, nós nos acertamos com o irmão antes de levar o pensamento em prece a Deus. E isso nos propicia, mais uma vez, aquilo que eu falei, o nosso coração fica puro. Quando perdoamos, quando nos resolvemos, ainda que mentalmente, com esses irmãos que estávamos em desarmonia, nós fazemos uma limpeza, uma higiene do nosso coração. E aí eu vou destacar que a prece é, portanto, para o espírito, uma forma de higiene. No momento da prece, nós estamos fazendo uma
purificação do nosso ambiente espiritual, da nossa casa mental. Naquele momento em que estamos em conexão, em pensamento elevado em prece, nós estamos fazendo uma renovação de energias. Mais do que uma forma de higiene, a prece também é uma forma de alimentação do espírito. Da mesma forma que alimentamos e cuidamos do corpo físico, a prece propicia ao espírito o alimento necessário. Reporto uma terceira vez a leitura que a Dani fez, que parece que eu combinei com você, hein, Dani? Reporto mais uma vez, quando ela fala, olha, criar um momento no dia, criar um momento na vida, para que a gente possa estar em conexão com a alma, alimentar a alma, como ela coloca os bons exemplos, ler um bom livro, ouvir uma música agradável, brincar com uma criança, cultivar a natureza, cultuar a natureza. Então, tudo isso propicia a alimentação da alma, propicia um bem-estar à alma. São dicas valiosas que a gente não deveria se descuidar. Ainda ontem, eu estava participando de um treinamento pelo tribunal e um dos palestrantes, teve vários palestrantes, muitos bons inclusive, um deles falava e se reportava a um pensamento do médico Drauzio Varella, sobre a importância do exercício físico. E ele falava assim, olha, quem não tem 20 minutos por dia para fazer um exercício físico, ainda que seja um exercício leve, quem não tem 20 minutos por dia para fazer um exercício físico, precisa rever a sua vida. Porque se o dia tem 24 horas, avaliando as nossas prioridades, colocando em uma tabela que não precisa ser um Excel, não precisa ser nada sofisticado de inteligência artificial, a gente pode muito bem separar 20 minutos dessas 24 horas para um exercício físico. E o Drauzio Varella, médico, diz, a gente deveria reavaliar a nossa vida se não encontrasse 20 minutos por dia para exercícios físicos. Da mesma forma que os exercícios são indispensáveis à saúde do corpo, também poderíamos, parafraseando o médico Drauzio Varella, dizer: quem não tem 5 minutos por dia para estar em comunhão com Deus pela prece, precisa rever a sua vida. Porque é neste momento em que estamos em comunhão com o Pai, nós estamos alimentando nossa alma. E ninguém está privado de 5 minutos por dia para fazer esse exercício. Por isso, incansáveis vezes nós ouvimos em tratamento aqui nessa casa, nos atendimentos aos irmãos necessitados, nos atendimentos de orientação e nas palestras que antecedem o tratamento espiritual, incansavelmente é repetido sobre a importância da prece. Que a prece é o remédio diário do tratamento espiritual. Sem a prece, a gente sai da condição favorável da assistência espiritual. A prece é o nosso escudo. Se a vida é feita de embates, se a vida é feita de conflitos, é por meio da prece que a gente adquire uma proteção, que a gente se coloca em condições de autodefesa psíquica, espiritual, diante daquelas ofensas que nos chegam. A pessoa que tem o hábito da prece cria uma atmosfera espiritual que a protege das influências negativas que poderiam se aproveitar ou tentar se aproveitar dela. Então percebam que quantas e quantas vantagens, quantas e quantas razões são repetidas para que a gente use da prece, desse recurso da prece. Jesus nos ensinou diversas vezes as leis divinas. Nos elucidou, disse que não veio destruir a lei, disse que o reino dele não era deste mundo,
Disse que ninguém veria Deus se não nascesse de novo. Falou dos consolos que esperavam os aflitos. Falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou as virtudes que nos conduzem à paz. Colocou que o amor era o novo mandamento. E Ele deu um exemplo. Diariamente, Ele se retirava para estar em meditação e prece. Diariamente, Ele se recolhia para estar em prece e em contato com o Pai. Me recordo do momento em que antecedia a sua prisão, quando Ele, depois da Santa Ceia, convidou 3 dos apóstolos e falou: venham comigo, porque eu vou meditar. Fiquem vigilantes, acordados, enquanto eu estou aqui em prece. E por 3 vezes Ele voltou e estavam os 3 dormindo. A dizer, mais de uma vez o Cristo os convidou para estar em prece, convidou para o acompanhar nessa conexão com Deus, e eles recusaram esse convite. E nós? Estamos recusando o convite que Jesus exemplificou? Estamos perdendo a oportunidade de usar esse recurso valioso que é dado ao Espírito aqui encarnado, onde nesses instantes de prece ele sai da vibração terrena e atinge a vibração espiritual? Eu encerro a minha fala com a lição do Santo Agostinho, que a gente encontra no último item do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou ler uma lição que chama Alegria da Prece. E ele fala assim, vou dar algumas puladas, tá? A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. Aqui eu faço uma singela interrupção. Filha dileta da fé. Quando nós construímos a fé, e eu estou dizendo e vou reforçar, construímos a fé não nos é dada. A fé é um mérito, a fé é uma conquista, é um esforço que nós alcançamos por meio do conhecimento, do estudo, da exemplificação, do esforço pessoal de cada um de nós, quando nós passamos a compreender as leis de Deus. E quando compreendemos as leis de Deus, nós fortalecemos e desenvolvemos a fé. E a partir desse instante, a filha predileta da fé é a prece. Eu repenso hoje o que entendo por fé. E os irmãos, talvez como eu, possamos imaginar que a fé é a confiança de que vamos obter aquilo que desejamos, a fé de que eu vou restabelecer a saúde, a fé de que eu vou restabelecer uma união familiar que foi rompida, um emprego que eu perdi, uma condição desfavorável, e a fé que eu deposito que Deus vai propiciar isso em meu benefício. E eu acho que isso não fala de fé. Isso pode falar de confiança, pode falar de expectativa, mas a fé me parece que é diferente. A fé talvez seja hoje para mim a compreensão perfeita de que mesmo nos momentos de dificuldade, onde eu não tenho a saúde plena, onde eu não tenho os desejos atendidos, onde eu não tenho a compreensão de uma relação, onde eu não tenho nem mesmo às vezes formas de subsistência material, tudo aquilo tem um propósito que me favorece, que possibilita que eu melhore espiritualmente. Penso que a fé é compreender as leis divinas. E quando eu compreendo as leis divinas, sabendo de todos os benefícios da prece, por que eu vou abrir mão desse recurso? Se eu tenho esse alimento, se eu tenho essa fonte viva, por que eu abriria mão disso? Por isso ela é a filha dileta da fé. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistério. Eles vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria
e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra, são as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe orando é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também, orai como Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário, levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para a vida celestial, para a morada de seu Pai. A prece nos proporciona isso, esse prazer, esse êxtase de sentimento, de sensações e de emoções. A prece vivenciada em todo instante, como ele nos recomenda. O Cristo orava do Gólgota, do momento da sua prisão à crucificação. O Cristo experimentava doces emoções, segundo Santo Agostinho. Quantas vezes a gente vê o símbolo da Via Crucis, Jesus carregando a cruz com expressões de sofrimento, a gente vê nos filmes, a gente vê angústia, a gente vê dor, vê sangue, vê ofensas, mas Santo Agostinho coloca, ele estava em prece e sentia doces emoções. Isso é consolador. Uma boa noite a todos.